Bem-vinda a essa aula e agora nós vamos falar sobre overdose de informação. É um assunto que sim, eu preciso falar para você que está começando no mercado. Sim, eu preciso falar com você que já está no mercado por algum tempo. Por quê? Porque acontece demais isso aqui quando a gente entra no mercado digital. E é por isso que eu criei a comunidade AD Legacy, porque ali você vai ficar só no que eu ensino você não vai ficar pensando em outros pontos. Porque uma das coisas que mais acontecem quando a gente começa a trabalhar aqui dentro da internet é vir informações de pessoas totalmente aleatórias, diferentes, de contextos diferentes, de realidades totalmente diferentes, colocar informação na nossa cabeça. Então você começa a assistir o vídeo do Joãozinho, depois você assiste o vídeo da Mariazinha, depois você vai assistir o vídeo da Rayana, e aí você acaba ficando com overdose de informação. Então o que é uma overdose de informação? É quando você recebe muito conteúdo, muita coisa sobre aquele assunto que você está procurando, que você está pesquisando, e isso acontece com o seu cliente também. Você começa a receber um monte de informação e aí você acaba não conseguindo colocar em prática. Então vamos dizer que você já está no mercado pesquisando já faz uns 2, 3 meses, você já viu um monte de conteúdo. Entrou nesse treinamento aqui, tem mais conteúdo que está sendo passado para você. Se você for para um outro treinamento, vai ter mais conteúdo. Você acaba tendo uma bagagem muito grande de conteúdo e aí você acaba ficando perdido em como aplicar. Então é por isso que existe a comunidade EAD Legacy, que é para você conseguir colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu até então, se esse é o único treinamento que você fez até agora, para você colocar em prática e não ficar com a overdose de informação. E por que a gente tem a sobrecarga de informação? Porque nós hoje no século 21, nós temos a informação a um palmo da nossa mão. Então, aqui no celular, toda hora tem uma informação nova para a gente conseguir consumir. E quando a gente está aprendendo sobre um assunto, é natural que a gente acabe pesquisando muito sobre aquele assunto, acabe procurando várias informações sobre aquilo que a gente quer fazer. E os algoritmos, que são aonde a gente pesquisa, tanto o YouTube, como o Instagram, como o Google, eles são ferramentas que percebem o nosso interesse. Então, eles acabam entregando mais conteúdos para a gente daquilo que a gente está pesquisando. Isso, para nós que vendemos, é excelente. Mas quando nós estamos estudando, isso não é tão bom. Porque a gente acaba recebendo um monte de informações que, às vezes, ao invés de ajudar aquele processo que a gente está passando, acaba deixando a gente cada vez mais maluco, cada vez mais doido, cada vez mais perdido na missão do que a gente está fazendo. Então, a sobrecarga de informação acontece muito quando você estuda somente no YouTube, quando você só acompanha post no Instagram, quando você acompanha conteúdos menores, quando você não está numa comunidade. Por quê? Porque na comunidade existe todo o passo a passo para você seguir. Na comunidade AD Legacy tem todo um ciclo que você segue ali para você conseguir chegar no resultado de vender diariamente. Já dentro da internet, vai existir milhões de conteúdos falando sobre aquele determinado assunto, de pessoas diferentes, de realidades diferentes, de conteúdo, de posicionamentos diferentes, de pensamentos diferentes. E é isso que é entregue dentro da internet. Então você pode assistir 3 vídeos falando sobre overdose de informação. A primeira pessoa vai falar de uma forma, eu vou falar sobre outra, e a terceira pessoa vai falar de outra. Então você acaba ficando perdido sobre aquele mesmo assunto e você acaba não conseguindo colocar em prática porque você recebeu 3 conteúdos diferentes falando totalmente diferente sobre o mesmo assunto, e aí você não sabe qual tá certo, qual tá errado, qual é aquilo, qual é o ponto correto para trabalhar. Então, a overdose de informação acaba acontecendo muito isso com a gente. É por isso que surgiu a comunidade, para realmente a gente conseguir estruturar e passar todo o passo a passo de uma maneira geral para você conseguir ter resultados. Da mesma forma, também existe a dificuldade no foco. Então, quando você tem um monte de informações, por exemplo, se você entrar no YouTube, por exemplo, e pesquisar aqui, vamos entrar no YouTube, e pesquisar aqui, por exemplo, sobre marketing digital. Olha a quantidade de conteúdo que vai aparecer para você. Inúmeros. O mesmo ponto ali. Se você não tiver focado naquilo que você está buscando dentro dos algoritmos de maneira geral, você acaba não tendo um foco para você estudar. Então é por isso também que existe a comunidade, para você focar naquilo que você precisa para ter resultados. Então, quando a gente tem a overdose de informação, a gente tem muita dificuldade no foco. Eu estou fazendo isso para chegar naquilo. Eu estou escolhendo um produto para poder pegar os links de afiliado para começar a estratégia. Eu estou pegando o nicho para eu poder me posicionar, para ver quais são as redes que eu vou trabalhar para conseguir ofertar meu produto.
Então, você tem uma linha lógica para seguir. Mas quando você não tem, quando você tem muita informação, você fica com a dificuldade de focar. Ah, hoje eu vou começar a focar nisso, amanhã eu foco naquilo outro, depois eu vou no outro, e aí você vai acabando se perdendo. Então, a overdose de informação é um grande problema que a gente tem aqui dentro da internet, por conta que tá a facilidade num palmo da sua mão. Só que, quando você tem um método que você segue, uma comunidade que você segue, onde são pessoas que estão começando do mesmo jeito que você, da mesma forma que você está trabalhando, que você está realmente em uma comunidade ali, fica tudo muito mais fácil. Você não tem essa dificuldade do foco, porque você vai fazer exatamente aquilo que precisa para ser feito. Então, outro ponto que faz a overdose de informação é exatamente aquilo que eu falei. Eu falo sobre um assunto X, aí a outra pessoa está falando sobre o mesmo assunto, mas ela fala Y. A terceira pessoa fala sobre o mesmo assunto, fala Z. São 3 conteúdos totalmente diferentes falando sobre o mesmo assunto, visões diferentes. E aí você não sabe qual que é a realidade correta para você. Então, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é a passagem falando: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o que acontece? Quando a gente tem a responsabilidade de estar trabalhando de forma correta, quando nós temos índole, quando nós trabalhamos de forma que realmente vai trazer resultados, não só a parte financeira para nós ganharmos dinheiro, mas também para a gente colocar a nossa missão, para a gente conseguir ganhar dinheiro de uma forma sadia, de uma forma que a gente consiga transformar quem está comprando da gente, muita coisa que é vendido dentro da internet é mentira. Então, por exemplo, se você está buscando uma forma de você ganhar dinheiro daqui 1 semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, desculpa, esse treinamento não é para você. Mas se você quer montar um negócio sólido, para você conseguir ter resultados, para você conseguir trabalhar de forma eficiente, de forma assertiva com aquilo o resto da sua vida, este treinamento é para você. Então, perceba que os conflitos existem em todas as comunicações que nós vamos fazer. Mas eu preciso ter clareza daquilo que eu sou. Então, por exemplo, a Rayana estudou durante 2 anos para conseguir apresentar isso para você. Tem pessoas que têm 1 semana que tá falando sobre o assunto e tá querendo te vender algo muito fácil. Então, você precisa ter a clareza da overdose de informação, se aquilo vai ser bom para você ou se você tá caindo num golpe. Então, é por isso que existe a comunidade, para você conseguir saber o que é golpe, o que é realidade, o que realmente funciona, o que realmente não funciona. Isso que eu tô te mostrando aqui é o passo a passo de quem consegue vender diariamente na internet como afiliado. Então, você fica desatualizado muito rápido, você perde produto, você acaba perdendo o time dos produtos. Então, tem produto que está vendendo. Se você fica na overdose de informação de ficar conteúdo, só conteúdo, você acaba não sabendo quais são os produtos que estão mais vendendo agora, quais são as estratégias que estão realmente funcionando, quais são os produtores que estão tendo mais resultado, quais são os produtores que estão tendo resultado de forma lícita, porque tem muitos produtores que nem eu mostrei para vocês, que vende às vezes de uma forma que não é tão legal. Então, assim, você acaba na overdose de informação se perdendo todo o time do mercado digital, que é um mercado totalmente dinâmico. A gente tem que estar sempre prestando atenção naquilo que está dando resultado neste momento para a gente conseguir aproveitar e conseguir tirar resultados. Então, a gente começa a ter uma análise paralisante de o mercado digital não é para mim, porque não existem produtos bons, só existem promessas mentirosas, tudo mais. E aí eu entrei nessa paralisia. Eu fiquei durante 3 ou 4 meses, ainda tinha uma comissão ou outra, mas não me sentia bem naquele contexto. Por quê? Porque eu vendia um produto que não transformava a vida das pessoas. Então, quando eu analiso, eu consigo ver a overdose de informação, eu vejo que tudo aquilo que eu estava vendo é uma mentira, é uma enganação, eu parei, analisei e falei, não é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a focar em criar os meus infoprodutos, montar a minha comunidade, montar os meus cursos, montar a minha base. Quando você tem a overdose de informação, muitas vezes você não enxerga isso. Porque você tem tanta informação sobre como vender e o que vender e como fazer e tudo mais, que você acaba não tendo uma análise realmente de você. O que eu estou vendendo realmente está transformando? O que eu estou vendendo realmente vale a pena? O que eu estou vendendo, as pessoas estão chegando no objetivo? A gente precisa sempre lembrar que quando nós estamos vendendo qualquer tipo de produto, a gente tem que tirar a pessoa do ponto A, que é o produto que ela está com problema, que ela está buscando no seu produto a solução daquele problema, e quando ela compra aquele produto, ela encontrou a solução do problema dela ali. Se você não transformar ela deste ponto para este ponto, o seu produto, ele não é um produto bom. E você só começa a ter uma análise um pouco mais analítica
a partir do momento que você passa um determinado período dentro do mercado digital. Então, você começa a fazer análise, será que o que eu estou vendendo, colocar a cabeça no travesseiro, será que o que eu estou vendendo realmente está transformando? Isso trava a gente também a partir do momento que a gente tem a overdose de informação. Então, dentro da comunidade, eu ensino exatamente isso. Como que você faz para você não ficar com a overdose de informação e você ir direto no ponto que você quer. Porque eu vou te conhecer, eu vou conhecer o seu projeto, eu vou conhecer quem é você para você conseguir ter resultado. E aí também, da mesma forma que eu falei para você, o conhecimento está na base da nossa mão. Tá aqui no celular. Então, se eu entrar no YouTube agora, eu tenho conteúdo para consumir. Se eu entrar à noite no YouTube, tem conteúdo novo para consumir. Sempre tem conteúdos novos para você consumir. Só que se você não foca em uma pessoa somente, eu espero que a partir de agora você foque somente em mim, para você prestar atenção e estudar sobre o mercado digital dentro da comunidade, você vai estudar sobre várias pessoas diferentes, realidades diferentes, mercados diferentes, realidades diferentes, propostas diferentes daquele mesmo assunto. Então, quero ganhar dinheiro como afiliado. Aparecendo, não aparecendo, com Instagram, com YouTube, com Pinterest, com WhatsApp, vendendo infoprodutos, vendendo produto de encapsulado. Um monte de informação. E aí, existem muitas pessoas que estão entregando conteúdo dentro da internet, e é isso que eu ensino também dentro do EAD, quando a gente falar sobre conteúdo, você vai entender que quando a gente cria conteúdo, a gente tem a responsabilidade de passar uma comunicação assertiva e verdadeira para a pessoa que está consumindo. O que não acontece hoje no mercado digital. Se você for pesquisar muitos criadores de conteúdo, muitos deles não dominam absolutamente quase nada daquilo que eles estão falando. Poucos são os criadores de conteúdo que realmente são assertivos naquilo que eles estão falando. Por quê? Porque eles estudaram sobre o assunto, que nem quando eu crio conteúdo, eu realmente crio conteúdo falando sobre aquele determinado assunto, porque eu passei por todo este processo como afiliada, como produtora, eu falo com muita autenticidade, porque eu passei pelos perrengues de vender um produto que vendia muito bem, mas parou de vender. Eu vendi muito bem produtos que não transformavam a vida das pessoas, eu consigo falar com muita autoridade porque eu passei por todo esse processo. Mas existem pessoas que estão falando sobre esses assuntos e não têm a menor capacidade de falar porque não passaram pelo processo. E a overdose de informação faz isso. Você acaba pegando 30 pessoas diferentes para aprender sobre o mesmo assunto e aí você acaba não colocando nada em prática porque são 30 pessoas diferentes. Você é uma pessoa única, você precisa seguir um método de uma pessoa só. Por isso que eu criei a comunidade também, para você seguir somente um método. Então, a falta de qualidade de informação faz isso, porque ele não estudou muito, ele entregou um conteúdo ali para você, mas não era bem aquilo que ele queria entregar, e aí você acaba ficando perdido porque você não conseguiu absorver aquele conteúdo. E a overdose de informação faz muito isso, faz você não ter criatividade para você conseguir criar conteúdos. Eu sou criadora de conteúdo já fazem 2 anos, eu falo sobre o mesmo assunto já fazem 2 anos. Mas eu percebo que as pessoas que começam a perder a criatividade, começam a declinar na criação de conteúdo, nas vendas de maneira geral, é porque absorveu muito conteúdo de muitas coisas diferentes e aí não se encontra dentro do mercado digital para conseguir falar sobre aquele determinado assunto. Então a gente acaba perdendo nossa criatividade, acaba dando o burnout, né, que a gente fala, que é a pessoa parar, estagnar e não conseguir sair do lugar. Então, para não dar burnout em ninguém, você precisa ter uma clareza, seguir um método para você conseguir estudar, para você não se perder de maneira geral. Então, é isso que a overdose de informação faz quando a gente não tem conhecimento e quando a gente realmente não se autoconhece. Então, para escolher um produto, um nicho, você precisa seguir somente um método. Espero que você siga o meu método aqui. E na próxima aula nós vamos falar realmente sobre o ponto principal, que é o que você quer, sobre vendas como afiliado. Te encontro na próxima aula.